Alguns não me viram, mas alguns me viram muitas vezes. Então, hoje eu quero, primeiramente, né, agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sei que não é fácil, né, a rotina da loja e ainda acompanhar, dedicar um tempo para assistir a gente aqui à noite. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É muito bom ver o interesse de vocês em evoluir e melhorar cada vez mais o nosso relacionamento com os nossos clientes, né? A Saci está mudando, a Saci está crescendo, e a gente precisa de vocês, muito de vocês, né? Para acompanhar esse crescimento. Então, para quem teve na nossa última live, nós falamos um pouco sobre como o CRM funciona na prática. A Andresa estava aqui também, hoje ela está com a gente de novo. Então, na nossa última live, a gente falou sobre como o CRM funcionava na prática. Então, desde lá do login, o CRM hoje é a nossa ferramenta de relacionamento com o cliente, é a carteira de vocês lá. Então, é muito importante que vocês estejam engajados, porque a gente, né, vê que isso é o futuro, o nosso futuro, né? Então, para quem teve na nossa última live, a gente falou um pouco sobre como ele funcionava na prática, desde o login até o contato com o cliente lá pelo chat rápido, tá? Então, a gente explicou como funcionava. E hoje, o assunto a gente ainda vai trazer um pouco sobre como ele funciona, né, a sistemática dele, mas hoje a ideia desse papo é trazer como que vocês podem usar o CRM de forma estratégica para fortalecer esse relacionamento com os clientes. E, claro, né, sempre visando gerar mais resultados para vocês, para a empresa. Então, o que a gente percebe é que muito mais do que vender, cada vez mais a gente precisa fazer conexão com os nossos clientes. Cada vez mais a gente sente essa necessidade de fazer essa conexão com o cliente. E o CRM é o nosso grande aliado, porque vocês têm uma carteira infinita de clientes. Vocês vão lembrar de todos os seus pintores, as suas principais empresas, não vai lembrar. E o CRM, ele é um aliado porque ele vai ajudar vocês a lembrar, né? Então, a gente sabe que o mercado hoje está cada vez mais exigente, as pessoas têm fácil acesso à informação, então, o celular na mão você consegue fazer qualquer coisa, né? Desde coisa boa, desde coisa má, infelizmente, mas hoje nunca foi tão difícil para a gente se destacar no meio disso tudo. Então, hoje a gente é chamado a fazer diferente, a pensar fora da caixa, sair do automático. Quem fala comigo direto sabe o quanto eu falo sobre deixar o atendimento do cliente humanizado, fora do copy-cola, né? Copy-cola o sistema faz, gente. Então, a gente precisa sair desse automático. Então, proatividade e atitude deve ser o lema, nosso lema. Não só a equipe de vendas, a empresa inteira, né? Mas muito mais vocês que estão ali na frente, na nossa frente, né? Ali com o cliente. Então, antes de eu passar a palavra para a Andressa, eu quero deixar só 2 recados, tá? O primeiro é que eu vou soltar uma lista de presença aqui. Na última live a gente também fez, então é só colocar ali o código de vocês do Gix, o nome, e aí eu já vou soltar aqui no chatzinho para vocês responderem, tá? Então, é muito importante vocês marcarem a presença de vocês, e o segundo é que eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês no mudo, só para a gente não ter interferência, tá? E aí, no final, quem tiver dúvida, quem quiser compartilhar como tem sido o CRM, é muito importante, né? Aí, no final, a gente deixa esse espaço reservado para vocês falarem um pouquinho, tá bom? Então, para conduzir esse papo hoje, a gente trouxe de novo a Andresa, que ela tem muito para contribuir com a gente, para a gente, né? Ela é nossa consultora de sucesso na Dito, então hoje ela vai trazer ideias, vai trazer dicas e caminhos que vão ajudar vocês a tirar o maior proveito do CRM, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada. Dessa, manda bala. Boa, gente, boa noite. Muito feliz de ter vocês aqui de novo. Estou lembrando do rostinho aqui da Ana Paula, que participou da última vez também, está aqui bem na minha frente aqui. Sejam bem-vindos, tá, pessoal, que ainda não participou, podem ficar tranquilos que a gente vai dar um overview muito rápido aqui do que é a Dito nesses primeiros papos aí que a gente vai conduzir. Leves, eu estou sentindo que a minha internet está um pouco travando aqui. Se der algum problema, parar de me escutar, o vídeo travar, ou a apresentação travar, você vai me dando feedback aqui que a gente tenta resolver. Pessoal, vocês estão ouvindo? Só dá um ok, vocês estão ouvindo bem ela.
Por mim aqui tá tudo Tudo certo. certo? Ah, então fechou. Então, pessoal, Tá tudo ok. um joinha aí, pessoal. Beleza, obrigada, Thaís. Ótimo, gente. Então, bora lá. Como a Alex comentou, né, nosso tema principal hoje já é para falar da performance em si, né, como que vocês podem fazer para, de fato, ter ainda mais resultado com a agenda, né? Vocês já estão tendo muito resultado, né, desde quando vocês entraram aqui para trabalhar com a gente. Inclusive, a gente quer destacar alguns resultados legais da própria rede de vocês aí. Acho que vocês vão se surpreender ou não, né? Quero ver a carinha de vocês ali quando a gente falar sobre isso. Mas o nosso intuito principal é isso, tá? A gente falar de performance, de resultado, que é o que a gente busca aqui dia a dia, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente falar um pouquinho aqui sobre isso. Vocês me avisam quando estiver vendo, por favor. Eita. Oi, gente, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, agora foi. Agora foi? Entrou. Ah, ótimo. Maravilha, gente. Então, bora lá. E o que eu queria começar falando, né, gente? Assim, a gente focou, como a Alex comentou, a gente focou muito no primeiro papo a falar mais do operacional da ferramenta, né, entendendo ali quais são os principais pontos para a gente conseguir, de fato, usar o agenda, e foi muito importante esse papo para a gente introduzir. Mas a partir de agora, a gente já quer entrar numa questão mais estratégica da ferramenta, né? Então, a primeira coisa que eu queria, né, contextualizar vocês, né, para a gente tentar pensar aqui junto por que o CRM ele é tão importante hoje, né? A Alex comentou super bem aí no começo do quanto, né, o mercado hoje ele tem muitos segmentos, ele tem muitos, como eu posso dizer, no caso de vocês, tem muitos concorrentes também, né? Então, assim, o que vai diferenciar a gente nesse oceano vermelho, né? Vamos dizer assim, é de fato a personalização. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, né? Porque lá atrás, né, quando começou a falar sobre marketing, né? Começou esse assunto de como que a gente poderia investir na comunicação com o cliente, lá no século XX, existia um mercado que era um mercado de massa. O que significa isso, né? Tinha poucas informações disponíveis, o consumidor ele era mais passivo, ele mais recebia a informação do que ele procurava, porque não tinha onde procurar essa informação, né? Então, assim, tinham poucas opções para lidar, né? Tinha pouca oferta, vamos dizer assim, né? Quando você tinha interesse de comprar algo, ou era marca A, marca B, ou no máximo marca C. Isso do que tinha acesso ali, né? O que tinha, por exemplo, numa televisão, para quem tinha televisão, o que tinha acesso ali em relação à propaganda de rádio e outros veículos ali, jornal também, né? Então, assim, a gente tinha um consumidor mais passivo, informações cada vez mais limitadas, opções limitadas, e assim, isso fazia com que o mercado fosse genérico, né? O marketing fosse genérico porque era a necessidade daquela época, não precisava personalizar tanto, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente tem um cenário totalmente diferente, né? A gente tem cada vez mais nicho de mercado. Dentro de um mercado, a gente tem diversos nichos, isso amplia muito mais as possibilidades. A gente tem uma distribuição ilimitada de informação, né? Igual a Leti falou, a gente tem tudo, né, na palma da nossa mão aqui, que pode ser usado para o bem, para o mal, para espalhar fake news, para espalhar boas notícias. Então, assim, hoje o nosso consumidor, ele tem acesso a qualquer tipo de informação. Eu mesmo sou uma consumidora, gente, que quando eu vou numa loja física, eu estou com o celular na mão, vendo o preço do produto que eu estou vendo. Será que na Amazon está mais barato? Será que no Mercado Livre está mais barato? Eu sou esse tipo de consumidora. E eu não sou tão nova assim, tá? Apesar de parecer, não sou tão nova assim. Então, assim, gente, só para passar para vocês o quanto que, quando a gente vai parar para pensar, faz muito sentido, né? A gente conversar sobre isso.
Então, hoje a gente tem muitas opções, a gente tem um consumidor cada vez mais ativo em buscar preço, buscar alternativas, buscar outro tipo de consumo, e isso exige de nós a adaptação, né? Exige de um marketing cada vez mais personalizado, cada vez mais humano, né? Então, muito se fala de IA hoje, de inteligência artificial, mas a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o tato ali, né, do ser humano. Isso é um fato que muita gente fala, você precisa de IA, você precisa de IA, você precisa de IA. Inclusive, aqui na Dita, a gente tem algumas IAs também para apoiar vocês, mas ela nunca vai saber, por exemplo, qual que foi a última, vamos dizer assim, qual que foi o último marco daquele cliente, né? Se ele comprou com você ali para construir a casa que era um sonho dele fazer, entendeu? Assim, são coisas que só a personalização, a comunicação de humano para humano que a gente vai conseguir buscar. Então, a IA hoje, ela vai nos ajudar a facilitar o nosso trabalho, mas essa questão do tato, essa questão da comunicação, dessa conversa empatizada, nunca a gente vai conseguir ter isso numa máquina, né, numa programação que seja. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui como conceito inicial. Acho que vocês já devem ter muito ouvido esses papos por aí, sobre IA, sobre, né, enfim. E eu queria muito tranquilizar vocês que o que vocês fazem hoje, essa comunicação com o cliente, esse laço que vocês criam com o cliente, nenhuma máquina, nenhuma programação, nenhuma IA vai substituir. Então, a gente tem que utilizar, né, isso que a gente tem ao nosso favor, que é essa empatia, esse sentimento que a gente tem, para nos ajudar a se relacionar e, por consequência, vender também, né? Então, assim, fica aí a provocação de que, de fato, a gente não pode tratar todos os clientes da mesma forma. Não é um copia e cola, né, de mensagem, não pode ser isso. Porque se a gente começar a tratar a ferramenta como um disparador, a gente vai ter os resultados que a gente tinha lá no século XX, um marketing genérico que vai atacar todo mundo de um jeito só, e aí a gente vai ter que se contentar com o resultado que vai, né, trazer disso. Não é isso que a gente quer. Então, a gente tem uma arma muito boa na nossa mão, né, que é o Agenda, que vocês têm hoje acesso, que aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas já me adiantando, né? Tem várias e várias e várias informações para apoiar vocês a ter cada vez mais direcionamento para tratar esse cliente. Então, assim, muito importante lembrar, né, que ser genérico ou se a gente não atuar de forma proativa, a gente não vai influenciar o cliente a comprar de novo com a gente. Ele vai comprar com um concorrente, ele vai comprar em outro lugar, ele vai comprar numa grande rede, vai comprar em qualquer lugar, menos nas Sacitintas. Não é isso que a gente quer. Então, assim, é basicamente essa primeira mensagem que eu queria passar. E a partir de agora, a gente vai focar em como fazer isso na prática, né? Como que a gente pode usar essas informações no nosso dia a dia ao nosso favor. Mas antes disso, eu queria só dar uma retomada aqui no que é a Dito. Acho que é muito importante a gente dar esse passo para trás para vocês entenderem como que a gente funciona. Então, assim, basicamente, todas as marcas que a gente tem aqui hoje trazem dados de diversas fontes. Então, vem de loja física, que no caso de vocês, direto do ERP da Gix, né? Que no caso de vocês. Vem isso, né? Beleza. Para marcas que têm e-commerce também, vem direto de uma Lynx, uma Vetex da vida. Marcas que têm aplicativo, vem dos dados do aplicativo. Então, a gente reúne todos esses dados, consegue, né, compilar tudo isso através desses vários pontos de contato, e esses dados são capturados e a gente consegue levar para vocês esses dados estruturados para vocês usarem em diversos canais. Então, aqui, né, a gente tem uma agenda como principal foco nesse momento, mas a gente dispara para e-mail, SMS, mobile push, né, aplicativo ali de notificações de aplicativo, até o próprio API oficial, enfim, vários canais que a gente consegue se comunicar com esse cliente a partir desses dados. Então, os dados chegam para a Alex ali, para o João, tratados, né, e aí eles conseguem fazer todas as campanhas, selecionar todos esses públicos que a gente já conversou um pouquinho no outro treinamento também. Então, assim, em resumo, vocês têm que pensar que a Dita ela é um espelho desses dados, né? Então,
tudo se reúne ali num banco de dados das tintas, que envia para a gente todos os dias essas compras e essas informações, e essas informações a gente espelha, né, e traz para vocês ali todo o detalhamento do cliente, que vai virar uma lista, no caso, né, todo o detalhamento do cliente, as compras, tudo isso são dados de vocês. O que a gente faz é basicamente organizar isso para vocês terem na palma da mão dados estruturados. E aí, só passando rapidamente pelo fluxo, né, gente? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso ali no primeiro treinamento, se eu não me engano, mas de uma forma mais estruturada. Hoje, a Alex e o João pensam ali a estratégia, como que a gente vai impactar o cliente ali naquele momento. Dessa estratégia surge um segmento, que aí basicamente, né, eles vão entender quais são as pessoas que devem participar dessa campanha. Esse segmento viram listas para vocês, essas listas geram contatos, que geram vendas e geram resultados. Então, esse seria o fluxo ali, que a gente enxerga como fluxo básico de comunicação do agenda. Beleza? E aí, outro ponto que eu queria tocar com vocês, que é muito importante e oportuno para a gente falar nesse momento, é que a gente precisa que essas informações cheguem completas, né, para a gente conseguir fazer todo esse ecossistema girar. Né? Então, a gente precisa muito que vocês continuem colocando o CPF válido aí do cliente, porque isso é um fato importantíssimo que eu queria falar para vocês. Pouca gente sabe, mas às vezes, né, a gente tem até essas dúvidas em outros clientes. Aqui na Dito, a gente enxerga todas as compras que são identificadas. Então, todo mundo que tem um CPF atrelado, CPF real atrelado, é identificado essa compra na Dito. Então, se existe uma transação, por exemplo, que não tem um CPF identificado, a Dito não sabe de quem que é essa compra. Por consequência, essa compra ela não é direcionada para nenhum lugar, vamos dizer assim, né? Então, por isso é tão necessário vocês cadastrarem o cliente corretamente, né? Principalmente com os canais principais de contato, então, seja ele e-mail, WhatsApp. Quanto mais dados vocês conseguirem, gente, para todo mundo, ganho, tá? Todo mundo ganha com isso, porque o que é o objetivo final? Para que esses dados cheguem certinhos na Dito, com a compra certinha, né, com os dados completos, para a gente conseguir fazer campanhas com esses clientes que estão chegando, né? E a partir dessa campanha, vocês vão se comunicar com ele, e esse cliente vai comprar novamente. Então, esse é o ciclo perfeito, o ciclo ideal que a gente quer trabalhar. E aí, né, mostrei para vocês ali no último treinamento que se esses dados não chegarem, se esse CPF não for cadastrado, se o e-mail não for cadastrado, o WhatsApp não for cadastrado, esse ciclo ele se quebra, ou seja, só se esse cliente voltar em uma segunda oportunidade que você talvez vai ter a chance de cadastrar ele novamente. Mas vocês concordam comigo que a gente vai ficar à mercê da vontade do cliente, a gente não vai ter atuação nenhuma sobre isso? Então, é muito, 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 muito importante vocês incentivarem dentro de loja, vocês fazerem corretamente ali todo o detalhamento de cadastro, para isso voltar para vocês de novo, né? Para a gente conseguir trabalhar aqui internamente, eu, a Alex e o João, para que vocês consigam contato com esse cliente novamente, esse cliente volte a comprar, tá? E aí a gente consegue ter uma influência direta nessa recompra, né? A gente consegue influenciar o cliente a voltar a comprar. E aí, pessoal, vamos agora falar de performance, né? Como que a gente pode melhorar a performance do agenda dentro de loja? Primeira coisa, a gente já falou um pouquinho aqui, mas se aprofundando um pouco mais em relação ao cliente especificamente, né? É muito importante vocês entenderem, assim, de novo, né? Nós somos pessoas únicas, temos gostos únicos, temos vontades únicas, desejos únicos. Cada um que está aqui é diferente um do outro, né? E o nosso cliente é a mesma coisa. Então, é muito importante a gente tentar, o máximo possível, a gente conseguir adaptar essa mensagem, né? Então, assim, como que você poderia fazer isso na prática, Andresa? É muito importante, por exemplo, vocês identificarem esses clientes, né? Quais os perfis deles ali, né? Então, é um cliente que responde rápido ou é um cliente que demora? Será que é um cliente que já é mais sensível a preço? Será que é um cliente mais fiel, que já está atento ali às novidades, lançamentos? Qual que é o objetivo desse cliente ao comprar um material com vocês, uma tinta com vocês? Será que é um cliente mais direto? Ou será que é melhor você detalhar um pouco mais ali a mensagem que você está trazendo para ele? Será que é um cliente que gosta mais de áudio?
Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu atendi uma marca, e aí o diretor lá de tecnologia que a gente estava conversando, ele comentou que para ele é melhor áudio porque ele tem um problema na visão, e ele não consegue acompanhar muito bem os grupos, não consegue acompanhar muito bem as mensagens. Então, olha só, imagina se vocês pegam um cliente assim, vocês estão mandando só texto, sabe? Provavelmente vocês, né, como é uma característica um pouco marcante, e você atendeu esse cliente, você vai lembrar que ele tem um problema ali de visão. Então, você poderia até colocar isso nas anotações que a gente tem disponível ali na agenda, né, nessa parte aqui da própria ficha do cliente que a gente mostrou no treinamento, né, quando você clica lá no nome do cliente, tem lá anotações que você pode colocar. Então, lá você pode fazer esse detalhamento, por exemplo, né, esse cliente tem problema de visão. Em vez de mandar uma mensagem escrita, manda um áudio, às vezes até liga, né, da própria ferramenta ali, vocês têm a opção de clicar para ligar. Então, é nesse sentido que a gente está falando, gente, assim, parece um negócio muito monstruoso, assim, né, parece que eu vou dar a bala de prata aqui para vocês de como ter melhor conversão, mas vocês veem que são coisas muito simples, coisas muito, assim, de dia a dia, que você vai pegando, né, e adaptando ali a comunicação para esse cliente. Então, esse é o segredo do negócio, gente, a gente conseguir, no máximo possível, a gente sabe que, né, obviamente, o dia a dia, ele é muito puxado, vocês têm um tempo limitado ali para fazer esses contatos, mas até mais para frente a gente vai falar sobre isso, já adiantando um pouco. Nesse momento, gente, a qualidade, ela é muito, muito, muito melhor do que a quantidade. Então, é melhor que vocês falem com, sei lá, 30 clientes, 25 clientes no dia, mas que sejam contatos bem feitos, do que você fazer 50 que você só copiou e colou. Entendeu? Principalmente nesse cenário que a gente está desde outubro, mais ou menos, que a gente vai falar disso também, já estou me adiantando em várias coisas, mas uma coisa puxa a outra sempre, né? Ainda mais nesse cenário que a gente tem hoje mais restrito da meta, né? A Let's me contou que vocês estão sofrendo com alguns bloqueios aí. Essa pauta, ela está acontecendo com mais, como eu posso dizer, né? Com mais força ali, desde outubro do ano passado, mais ou menos. Então, a meta mudou as atualizações dela. E, assim, a Dito, ela é uma ferramenta que utiliza a meta também, né, para enviar as mensagens para o cliente. Então, a gente não tem, vamos dizer assim, né, nenhuma interface no que diz respeito a bloqueios. A gente utiliza a meta e a gente está sujeito às regras da meta. Né? Então, assim, vou tocar mais nesse assunto mais para o meio do treinamento, mas o que eu queria trazer para vocês é isso, assim, esse comportamento robotizado, ele é um comportamento que ele vai, além de não ajudar vocês em relação à performance de vendas, vai também mostrar para o WhatsApp que talvez você é um spammer, que você é um golpista, que está, né, mandando links, mandando mensagens que não fazem sentido e você vai ser bloqueado. Então, assim, a personalização nos ajuda em vários aspectos. Então, até passando um pouco mais sobre essa customização de informação, né? Então, assim, existem clientes também que são mais diretos, mas existem outros clientes que são mais descolados, né? Então, assim, entende ali qual que é o perfil do seu cliente. Será que é legal mandar um emoji, uma figurinha, uma abreviação, um apelido? Sabe, assim, gente, é bom vocês entenderem, assim, quem de fato é o cliente de vocês. Por isso que é muito importante, por exemplo, num pós-venda que vocês forem fazer, que o cliente está mais fresco, né, quando você acabou de atender ele ali, você vai lembrar quem que é esse cliente. Então, já aproveita que você vai mandar uma mensagem de pós-venda, anota ali quem que é essa pessoa. Sei lá, essa pessoa está fazendo uma reforma longa, ele é um pintor que tá, né, pegou uma obra grande, que vai pintar vários apartamentos, enfim, são coisas que vão ajudar vocês numa próxima, quando esse cliente voltar numa lista, por exemplo, né? Então, fica algumas dicas aí para vocês em relação a isso, porque vale a pena a gente fugir do padrão de vez em quando, né? A própria Let's incentiva vocês a usarem a mensagem que ela pré-determina ali como um guia, né? Um apoio, obviamente, né? Seguindo as diretrizes aí das Tintas, mas que vocês podem e têm liberdade e autonomia para adaptar essas mensagens, né, e conforme a gente está sugerindo aqui. Então, não existe uma receita, vai ser o que vocês sentirem no feeling ali no momento, né, para quem que é esse cliente, o que vocês estão mandando para ele,
Então, isso vai fazer muita diferença no final, tá? Então, isso é uma das coisas que vale a pena a gente pensar. Outro passo, gente, a gente tem aqui na Adito vários clientes, né? A gente tem, coloquei alguns aqui, vocês podem ver que são vários segmentos, né? Então, a gente tem segmento de acessórios, segmento de cosméticos, de home, né, que a gente chama aqui, de food, de marcas que, né, vendem alimentícios. Então, é muito importante, se vocês conseguirem, né, entrar no site da Adito, no blog da Adito, nos conteúdos da Adito, porque a gente tem diversos mercados fazendo agenda. Então, cada um consegue usar a agenda de uma forma diferente. Então, por exemplo, uma loja Zema da vida, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, ela não vai vender todo mês, né? São produtos, vamos dizer, bens duráveis, né? Então, ela trabalha a agenda de uma forma totalmente diferente. Mas não significa que não pode inspirar vocês, né? A também, né, utilizarem ali de uma agenda de uma outra forma ali que vocês não estão acostumados, tentar sair um pouco da caixa, igual bem a Alex falou ali no início, para a gente, de fato, ter resultado com a ferramenta, né? Ter mais resultado. Então, incentivo muito a vocês a ler cases de sucesso, a gente tem vários ali no nosso site, posso até mandar para a Alex para disponibilizar para vocês. Tudo isso vai ajudar a contribuir para o enriquecimento de vocês em relação à agenda, tá? Para vocês entenderem ali como que funciona essa ferramenta para outros segmentos. Mas, para além disso, existem todos esses cases, mas eu quero mostrar um case especial aqui, que eu acho que vai... Vamos ver se tem alguém dessa loja aqui, hein, gente? Tem alguém da loja 12 aqui? Tem. Cadê? Levanta a mão aí, quero ver. Eu da loja 12. Isso. Ana Júlia, Ana Paula. Limpeza aqui. Muito bom, muito bom. Então, assim, quero dizer que loja 12 está mandando muito bem na agenda, tá? Trouxe alguns dados aqui do último trimestre para vocês terem uma ideia de como que eles estão ganhando dinheiro com a agenda. Primeiro dado que eu quero falar é isso aqui, gente, olha só. A agenda simplesmente foi quase 50% do faturamento total da loja do último trimestre. Olha só isso. Então, assim, isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa. Então, eu queria, inclusive, se a Ana Paula, que já está com o microfone desmutado, e se ela quiser falar um pouco ali de como que ela tem enxergado a influência da agenda, se realmente está ajudando, porque, assim, os números são excelentes, mas, assim, vocês podem observar que ela teve 45% de influência, mas olha só a taxa de envio da loja, 80% dos contatos feitos. Então, assim, isso é um retrato nítido de que, né, quando a gente faz a agenda com comprometimento, né, tem um cuidado ali especial, o resultado ele vem. Então, eu queria se... Vem. E o que eu tenho para falar é que vale muito a pena a dedicação. As meninas, o Marcelo da loja, eles são muito dedicados, eles correm muito atrás, né? E o que eu tenho para falar é que para o pessoal fazer mesmo, porque dá certo, ajuda demais, vale muito a pena fazer. Todo dia, a primeira coisa que a gente faz quando chega na loja é abrir o Dito, já olhar os contatos, se não consegue fazer logo pela manhã, vai fazendo no decorrer do dia, mas todos os dias eles fazem tudo, todos os contatos. É isso aí, Ana Paula. Obrigada. Muito bom, obrigada aí pela palavrinha. Eu acho que nada melhor do que, né, a própria Ana Paula da Loja Doce falar um pouquinho sobre isso. E assim, gente, esse é o ponto, sabe? Igual ela comentou, não é todos os momentos que dá para fazer, ela faz ali conforme, eles fazem ali, né, conforme a disponibilidade deles, mas eles têm constância, né, na realização dos contatos. Então, no final das contas, é isso que vai mandar, né, você ter constância, você voltar e responder esses clientes, não só disparar, isso é muito importante também, gente, a gente enfatizar, porque o que acontece muito nas marcas que eu atendo? O pessoal está lá fazendo, muito bom, mas, assim, faz tanto que esquece do principal, que é voltar e responder a mensagem, engajar o cliente ali, fazer de fato a venda acontecer, entendeu? Então, assim, igual eu comentei lá no início, se você fazer 30 bem feito, é melhor do que você fazer 100
né, sem critério, sem estratégia. Então, é a nossa recomendação aqui. Espero no próximo treinamento trazer mais casos de sucesso, tenho certeza que vão ter vários aí, outros também para a gente falar, e é mais um incentivo para vocês de que realmente, né, a agenda dá muito resultado aí para as lojas que se comprometem. Então, como é que, né, eu imagino que a loja 12 conseguiu esse resultado, né, gestão próxima, envolvimento da equipe, né, que é muito importante, que ela comentou ali também, e com certeza os meninos têm clareza, né, da importância do CRM, então isso é muito importante, gente, a gente tem que entender, por isso que eu trouxe essa pauta ali no início, né, toda essa construção desse conceito, vocês entenderem, né, e ficar bem claro o porquê que o CRM ajuda, né, porque nada melhor do que a gente fazer algo que faça sentido, né, tipo, não fazer por fazer, ou fazer porque é exigido, a gente tem que entender o porquê daquilo, né, por que que faz sentido, por que que vai realmente trazer resultado, então por isso que eu queria trazer aquele conceitual ali no início, mas para vocês, né, absorverem mesmo qual que é o objetivo de tudo isso aqui que a gente está fazendo, que é relacionamento, e relacionamento gera vendas. E outra coisa, pessoal, com certeza eles também acompanham ali, estimulam essa associação de cadastro, porque, de novo, se não tiver dado, nada vai acontecer, se não tiver cadastro, nada vai acontecer. Então, reforçando aqui novamente também essa questão de qualidade cadastral, que é né, vamos dizer assim, a origem de tudo, né, são os dados para a gente conseguir trabalhar posteriormente. E aí, pessoal, praticar o exercício de empatia é muito importante também nessas horas da mensagem, porque, assim, eu também sou consumidora, né, eu também recebo algumas agendas por aí, e, assim, tem horas, gente, que eu recebo texto, eu recebo mensagem 7 da manhã, já recebi 11 da noite. Será que, né, vamos parar para pensar, sei que, né, os horários são complicados aí, cada um está fazendo, né, no horário que dá, mas, assim, será que realmente esse cliente que recebeu uma mensagem 11 horas da noite, de propaganda ainda, será que esse texto tem cara de propaganda? Então, assim, é um bloco muito certeiro de acontecer, né? Então, a gente tem que pensar como que você se sentiria recebendo uma mensagem de propaganda 11 horas da noite, 7 horas da manhã. Né? Para quem tem notificação ligada, está lá dormindo, 6h30, 7 horas, está lá, né, na sua cabeça. Pensa só. Então, é muito legal a gente pensar, assim, como que, se você fosse um cliente da Saci, como que você gostaria de receber essa mensagem? Né? Então, é muito importante a gente tentar fazer esse exercício também, para a gente conseguir ir adaptando a comunicação. No final das contas, gente, a gente está buscando, né, a gente está buscando incentivar um atendimento humanizado, né? A gente não quer que o cliente, né, perceba que ele é só mais um na multidão, está mandando uma mensagem que talvez está mandando para todo mundo. Não é isso que a gente incentiva aqui. Né? Então, é muito interessante, por exemplo, você, por exemplo, cumprimentar o cliente antes de mandar uma mensagem. Né? A gente até coloca as variáveis lá que vocês podem colocar, né? Oi, fulano, eu sou ciclano da loja tal, isso é legal, mas é bom também, inclusive, né, fazer um cumprimento antes de mandar a mensagem, né? Tipo, manda uma mensagem agora, assim, né? Oi, Lucas, tudo bem com você? Vamos ver se ele responde. Se não, aí você manda o conteúdo. Mesmo se não responder, passa um minutinho, manda o conteúdo ali que você já ia mandar. Então, são coisinhas assim, né? Por exemplo, se o cliente não responde, Lucas, estou aqui para continuar seu atendimento, posso te mandar novidades, estou aqui se você precisar. Essas mensagens, essas coisas assim que nos ajuda também a personalizar essa mensagem, né? Sempre a gente estando ali disponível, mas não cobrar ou intimidar, vamos dizer assim, o cliente também a responder aquela mensagem. Você quer complementar, Leti? Quero. Só para complementar o que você está falando, né? Sobre as tags que a gente pode trocar, né? Eu faço isso de propósito mesmo. Então, por exemplo, a campanha de aniversariante, né, o contato de aniversariante está lá, olá, nome, cliente, entre as aspas lá, que é justamente forçar o vendedor a trocar aquela informação, colocar o nome, enfim, a gente ali dá um norte, né, dá um caminho de como que pode começar a abordagem, mas é o que você está falando, né, quanto mais humanizado, melhor, né, é isso. Perfeito, exatamente isso, gente. Então, vamos tentar fazer essa humanização na prática ali nas mensagens que vocês vão ver que funciona, que faz sentido.
E aí, gente, último tópico do nosso treinamento aqui, a gente falou bastante disso, né? Mas eu quero trabalhar esse ponto aqui, especialmente nessa parte. Hoje, mais que nunca, a qualidade ela é mais importante que a quantidade. Então, assim, a gente gosta, agora falando já de bloqueios especificamente, né? Vamos pensar, todo mundo aqui ou tem carteira ou conhece alguém que tenha. Então, vamos pensar que o Detran é como se fosse ali o WhatsApp. Então, o que vocês estão pensando, né? Mas o que a política de segurança do Detran tem a ver com a política do WhatsApp? Muito simples. Por quê? No trânsito, a gente tem regras para seguir, certo? Se a gente não segue, a gente vai levar ali uma infração grave, uma gravíssima, uma leve, não sei. Então, assim, a gente precisa respeitar as regras do trânsito, assim como a gente tem que respeitar as regras do WhatsApp, da Meta, né, que é dona do WhatsApp. Então, o que a Meta quer? Ela quer oferecer uma boa experiência para o usuário dela, certo? Todo mundo aqui tem um WhatsApp também pessoal, sabe que, né, é uma plataforma que 99,9% da população tem, e o WhatsApp ele não quer que, entre aspas, vire bagunça. Porque o que vai acontecer? Todo mundo vai começar a parar de WhatsApp, parar de usar o WhatsApp e vai migrar para outra plataforma. Então, ele não quer que isso aconteça. Então, por isso que ele tem as diretrizes para que, se a pessoa ou, né, enfim, quem está ali usando não seguir essas regras, ele vai tomar uma infração leve. Então, ele é um bloqueio de 24 horas, por exemplo. Uma infração leve ali do WhatsApp. Só que aí, se esse número volta, ativa novamente, e aí a pessoa está continuando fazendo as mesmas práticas, ele vai lá e bane esse número, certo? A mesma coisa com a carteira. Se a gente tomou ali, eu não lembro quantas exatamente multas que a gente tem que tomar, porque eu tirei carteira há 10 anos, mas, pasmem, eu não dirijo. Então, não lembro muito bem ali das minhas aulas, não, para ser sincera. Mas vamos colocar que são 3 infrações graves e uma gravíssima. Você vai perder sua carteira. Não tem conversa. Aí você vai ter que fazer pontos. O quê? 21 pontos. 21. Então, aí depende como é que você vai distribuir isso aí, né? Leve, grave, gravíssimo. Então, tá, 21 pontos. Tomou 21 pontos? Acabou, gente. Não tem chororô, não tem conversa. Você vai perder sua carteira. Então, assim, o WhatsApp é a mesma coisa, né? Então, existem alguns radares. No trânsito, a gente tem alguns radares, né? Que, né, olham ali o que a gente está fazendo no trânsito. No WhatsApp é a mesma coisa. Eles têm os robozinhos deles lá que estão o tempo todo, né, entendendo quem que está ali infringindo regra, está fazendo disparo demais, está fazendo disparo em curto tempo, está mandando link demais. Então, assim, são esse tipo de coisas que eles estão atentos, né, para entender justamente o que ele pode fazer para continuar oferecendo uma boa experiência para as pessoas que estão utilizando a ferramenta. Então, igual eu comentei, assim como no trânsito a gente tem infrações leves, médias, graves, gravíssimas, no WhatsApp a gente tem a mesma coisa. Caso o usuário não responda ali, né, todas as regras que o WhatsApp está determinando, ele simplesmente vai ser bloqueado. Então, a relação dito WhatsApp, basicamente, quando você clica ali, no caso vocês que usam chat rápido é um pouco diferente, né? Mas quando você clica ali no ícone do WhatsApp, vai abrir o chat rápido, vocês vão mandar a mensagem ali, ou seja, todo mundo que está mandando a mensagem está sujeito às regras do WhatsApp, entende? Então, assim, saiu do ambiente da DIT e está dentro do WhatsApp. Então, a gente também precisa se adaptar às regras da Meta ali, de forma geral, para a gente conseguir utilizar o canal. E aí, gente, o que acontece? Falei muito de constância, falei muito de volume ali atrás, mas, assim, queria trazer 2 exemplos clássicos aqui para vocês, que eu enxergo em muitas marcas acontecendo, que é a frequência e o volume afeta muito a avaliação do WhatsApp. Então, olha só o vendedor 1. Ele fez 10 contatos hoje, amanhã ele vai fazer 200. E aí ele pensou, cara, já fiz 200, no dia 3 eu não vou fazer nada, acho que eu vou dar uma descansada. Beleza, não fez mais nenhum. Aí no dia 4 volta fazendo 100. Aí no dia 5, 10, depois 80. Vocês percebem que tem uma inconstância ali nessas mensagens? Então, isso, gente, eu vou falar sendo bem sincera para vocês. De todos os casos que eu pego aqui, de bloqueio, né, de algumas outras marcas que eu atendo, de vários segmentos, e aí já fica esse parênteses, tá, pessoal? Não é só vocês que estão sofrendo com isso. Igual eu comentei,
A partir de outubro do ano passado, mais ou menos, assim, começou uma onda generalizada aqui, que deixou todo mundo de cabelo em pé, né, para entender o que estava acontecendo. Então, assim, a própria Dito, né, a gente teve várias conversas, várias salas de guerra para entender como que a gente poderia se adaptar em relação à tecnologia, como que a gente poderia orientar os nossos clientes. Então, assim, só para comentar com vocês que foi uma questão generalizada, não só da Dito, mas de outras plataformas também que utilizam o WhatsApp, e a gente chegou a ver, inclusive, notícias no G1 de WhatsApps pessoais das pessoas sendo bloqueados, assim. Então, para vocês verem que é um negócio muito maior do que a Dito, né? Então, fechando esse parênteses, nesse caso aqui da volumetria, isso manda muito, gente. 99% dos casos que eu vou analisar de vendedor que foi bloqueado é por conta disso aqui. Falta de constância no volume. Então, igual eu comentei, se vocês conseguem fazer 30 contatos, é melhor fazer 30 todos os dias do que fazer 10 hoje e 20 amanhã, sabe? Então, vamos ter isso aqui, é o principal questão aqui que eu queria tocar com vocês, em relação à frequência e tudo mais, mas mais que isso, igual eu falei, qualidade também importa. Então, assim, trouxe 2 exemplos aqui novamente. Vocês podem ver, por exemplo, que a vendedora 1, vamos supor que ela aprendeu, ela viu que não poderia fazer, o chip dela foi bloqueado, ela tem um novo chip, e agora ela entendeu que ela não pode fazer 200 contatos no dia e 0 no outro. Então, ela começou a dar uma equilibrada aqui na quantidade de contatos, certo? Beleza. Só que aí ela ainda está com a prática de mandar mensagens genéricas, né? Mensagem de promoção, só dispara, e não está personalizando nada. Então, dos 30 contatos que ela mandou, 25 bloqueou ela. E 5 foram aceitos, 5, né, deixaram passar, não responderam. No dia 30, 20 bloqueios. No dia 3, que ela enviou 10, os 10 foram bloqueados. No dia 4, só 10 bloquearam, 20 aceitaram. E no dia 5, a maioria também bloqueou. Isso aqui, gente, também é receita para o bloqueio. Por quê? Se você está tendo muitos bloqueios aqui do cliente, vamos dizer assim, nesses blocos aqui, no caso, estou falando que o cliente bloqueou o vendedor. Esses bloqueios são um sinal claro para o WhatsApp que esse número é um spammer. Está enviando mensagens fraudulentas, entendeu? É golpista. Então, nesse caso, a gente tem que ter esses cuidados. Como a gente não tem, como eu posso dizer, né, controle de quem vai bloquear, porque, de fato, o cliente ou qualquer pessoa tem direito de bloquear contatos, não tem discussão, pode acontecer. Não significa que, por exemplo, olha só essa vendedora 2, ela mandou 30 mensagens, teve 5 bloqueios. No dia 2, mandou 30 mensagens, teve 10 bloqueios. Mas percebe que é muito maior os aceitos do que os bloqueios? Então, assim, não significa que você mandou 30 contatos hoje, uma pessoa bloqueou, você vai ser banido do WhatsApp. Não vai, gente. Isso tudo como eu te falei, é uma jornada. Né? E aí, quando o WhatsApp ele bloqueia, porque você já fez muita confusão nos dias anteriores. Então, é sempre bom a gente pensar que é sempre uma linha, né? Pensa numa linha do tempo que o WhatsApp está olhando você usar a ferramenta. Então, assim, aí você fala assim, Andresa, mas se eu fizer 40 hoje, aí só deu para fazer 30 amanhã, aí no outro dia eu fiz 35. Não é isso que vai fazer você ser bloqueado. É, de fato, o que você está fazendo de coisas, movimentações muito bruscas, igual eu comentei lá no outro exemplo, né? 10 contatos um dia, 200 no outro, 0 no outro, é esse tipo de movimentação brusca que a gente tem que evitar. Mas a mesma coisa é em relação à qualidade dessa mensagem. Então, por mais que você está mandando bonitinho 30 ali, que é o que você dá conta, mas são mensagens genéricas, vai bloquear. A gente vai bloquear, vai achar que é promoção demais, já vai se cansar, e aí a gente tem o mesmo efeito daqui também, certo? Banimento, e se você não, né, fizer boas práticas, vai ser, né, banimento na certa. Esse relatório aqui, pessoal, é um relatório que a gente tem acesso aqui na Dito, que a Alex tem também, não é necessariamente da marca de vocês, mas eu queria mostrar. Quando a gente olha aqui, olha só, as movimentações bruscas que a gente mostrou ali no outro slide. É disso que eu estou falando, olha só. Esses picos aqui foi quando o vendedor fez mensagens. Mas olha só, aqui olha o tanto de dias que ele não fez. Então, isso aqui, gente, é receita para bloqueio total.
Apesar disso, a gente tem um vendedor 2 aqui, que ele já tem uma constância muito maior, né? Então, esse é o comportamento que a gente indica. Principalmente, a gente sempre indicou isso, mas principalmente agora, que a gente tem essas regras mais bruscas ali da própria meta. Quando a gente foi fazer, pessoal, pode ativar o som aqui do Thiago. Quando a gente estava estudando sobre isso, né, sobre essa questão dos bloqueios especificamente, a gente pegou todos os clientes da Dito, foi entender, né, o que estava acontecendo ali, né, durante esse período, enfim, depois o que se seguiu. E o que a gente observou, gente? Essa linha azul é a média de contatos de vendedor por dia. A gente pegou várias marcas de vários segmentos. Esse aqui era o comum. E aí vocês podem ver que agora esses contatos diminuíram. Mas olha essa linha verde. Essa linha verde, ela é a média de receita influenciada por contato. E olha o que aconteceu. Então, esse aqui é o retrato ideal que a gente falou até agora no treinamento. As pessoas estão fazendo menos contatos, mas estão tendo mais receita. Entende? Então, no final das contas, é bom para todo mundo. Vocês estão tendo menos esforço operacional, vocês estão fazendo com mais qualidade, então vocês estão fazendo menos contatos, mas contatos que convertem em vendas, que é o que a gente precisa, né? O nosso relacionamento com o cliente que vai converter em vendas. Então, esse é o cenário ideal, né? Que a gente vai conseguir vender e vai manter os nossos números ali ativos, né? Que é o que a gente precisa. Então, eu queria mostrar para vocês aqui esse gráfico, ele é muito significativo para o que a gente está falando aqui, porque, de fato, esse comportamento mudou, né? Hoje, a gente tem as mesmas possibilidades, mas hoje a meta restringe mais, então a gente vai ter que se adaptar. O que a gente fazia antes, lá atrás, tinha marca, inclusive, gente, que mandava, pasmem, tá? 150 contatos por dia que os vendedores faziam. Por muito tempo eles fizeram, tá? Muito tempo eles fizeram, tinham algum resultado ali, mas hoje é estritamente impossível fazer isso. Então, o jeito que funcionava antes, esse jeito não existe mais. Então, agora a gente tem que se adaptar ao que a meta está pedindo, porque, de fato, né, a gente usa ela e a gente está sujeito às regras dela. Então, esse é o principal ponto aqui que a gente queria enfatizar. E aí eu trouxe algumas boas práticas para o WhatsApp, né, de fato, para a gente evitar esses bloqueios. Vou passar mais rápido aí, porque eu já vi que eu me estendi bastante, a gente tem só 8 minutos. Mas eu queria só retomar aqui, né, isso aqui eu já falei bastante ao longo do treinamento, de como é importante a gente ver ali o histórico do cliente, as interações, é muito importante, tá, pessoal? Se você está vendo que esse cliente está só recebendo mensagem, recebeu 1, 2, 3, 4, 5, e quando você manda, tem como você ver esse histórico, né, de que você conversou com o cliente. Se você viu que esse cliente só recebe, talvez valha a pena pensar, cara, será que eu vou mandar mais uma mensagem para ele? Será que vale a pena? Esse contato, por mais que ele não bloqueou, mas ele está frio ali, né? Então, é muito bom vocês terem essa percepção mais estratégica para a gente conseguir, de fato, melhorar esses padrões de comportamento, tá? Então, é muito importante ter isso em mente. E é muito bom também evitar, não estou lembrando agora, Alex, se a gente tem campanhas nesse sentido, mas é muito bom evitar também nesses momentos, e aí eu estou falando nesses momentos, gente, porque esse ano a gente tem 2 eventos muito importantes, né, que são Copa do Mundo, eleições, então a meta, aí que ela vai estar muito, muito mais ligeira no que está rolando, né, porque a gente sabe, né, das incidências de fake news que a gente teve ali em todas as eleições, então, assim, ela vai estar muito de olho no que o pessoal está fazendo. E aí acaba deixando os radares ainda mais apurados, né, para o nosso lado aqui, a gente está usando a plataforma, né, para um fim ilícito, né, fim ilícito, nada demais, né, enfim. Então, assim, o que traz mais urgência para a gente ficar mais atento ainda às comunicações que a gente está fazendo. Então, se é um contato que nunca recebeu, vale a pena a gente pensar se é um cliente que realmente precisa receber agora. Por quê? Todo mundo há de lembrar aí que quando um contato te manda uma mensagem, a primeira mensagem, já aparece de cara o botão de bloquear, né, porque é um contato que você não tem na agenda, né, um contato que, né, enfim, pode ser qualquer pessoa, então o WhatsApp ele já te oferece essa opção de você bloquear esse contato, caso não seja do seu interesse. Então, nesses momentos mais críticos, a gente estava, inclusive, recomendando que a gente não falasse com o cliente que ainda não falou antes.
Esse fica um ponto aí para a gente até ir discutindo também ao longo das nossas conversas, Ledes, mas só dando contexto aqui para o pessoal. Essa questão do envio em curto período, né, gente? Então, vamos supor que a meta de vocês é 30 por dia. Vamos trabalhar com 10 contatos de manhã, vamos fazer 10 contatos de manhã, aí depois você vai, quem respondeu, você vai lá e responde. Aí você faz mais 10 antes do almoço, ou de tarde, faz mais 10 antes de sair. Então, vamos tentar fazer esse equilíbrio, que é muito importante também, tá? Para a gente conseguir evitar esses picos, distribuir essas campanhas também é muito importante. Por exemplo, esse até é o próximo slide aqui. Se eu tenho a campanha de pós-venda, tenho a campanha de, sei lá, massa corrida, e tenho a campanha de tinta, em vez de você mandar todos os leads dessa campanha aqui, para depois ir para outra, vamos tentar variar. Então, manda 3, 5 contatos ali da campanha A, depois vai para a segunda campanha, manda mais 10 ali da campanha B, entendeu? Porque no final das contas é o mesmo chip, né? É o mesmo número. Então, o WhatsApp, ele está vendo que é uma mensagem igual várias vezes para várias pessoas. Então, é nesse sentido ali que a gente também recomenda fazer essa variação, né? E, de fato, a repetição do texto acaba chamando a atenção dos radares do WhatsApp, então, por isso a gente falou muito de personalização de mensagem aqui também, por conta desse sentido, né? A gente evitar esses envios considerados automatizados para o WhatsApp. E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar desse slide aqui. Toda vez que vocês tiverem alguma ausência, férias, folga, licença, alguma coisa nesse sentido, vocês concordam que o número ele vai ficar um pouquinho desaquecido, né? De acordo com o que vocês estão fazendo ali. Então, quando você voltar, volta com mais gradual, assim, né? Então, se você faz, vou colocar um número grande aqui, 80 por dia, você ficou uma semana sem fazer, não volta fazendo 80. Faz ali 20, né? No outro dia você faz 25, na outra semana você faz 40, até você voltar para a sua volumetria normal, né? Que é o que a gente indica também, para ir reaquecendo esse número. Isso é muito importante também, tá, pessoal? Outra coisa, acho que no caso de vocês não tem muito isso, né, Leds, links não, em si, né? Não. Então, vou até passar direto. Às vezes tem imagem, mas acho que imagem não interfere, né? Não, é mais sobre, imagem é mais assim, peso, né? Mas acho que não... Não, acho que não. É uma imagem, né, catálogo, assim. Sim. Eu tenho marcas no segmento de vocês que mandam alguns catálogos que às vezes fica pesado, então isso era um ponto que eu já alertei para eles também. Mas no caso de links aqui, pessoal, só caso vocês queiram trabalhar com links posteriormente, a gente indica só para clientes que já interagiu, que já conhece, né, que existe um histórico de conversa, avaliar se o link realmente é necessário, porque aí é mais uma coisa para o WhatsApp avaliar, entendeu? Que o WhatsApp vai avaliar para ver se esse link é malicioso ou não. Então, uma vez que a gente coloca esses links, né, obviamente a gente tem ali mais um motivo para o WhatsApp ficar de olho no chip de vocês. Outra coisa, pessoal, já caminhando para o final aqui também, muito importante, como eu falei, se o cliente não respondeu as campanhas anteriores, vamos evitar fazer um novo envio. Tem muito esse ponto, assim, que eu acho que é mais estratégico para a gente olhar, né? Então, assim, o silêncio, até coloquei aqui, silêncio recorrente é um sinal claro para pausar esse contato. Vamos esperar um pouco, né, para mandar de novo mensagem para esse cliente, porque claramente ele não tem interesse. Isso aqui é mais para o nosso time aqui de CRM, né, para vocês ali que estão fazendo a estratégia, o João e a Alex, que é mais, basicamente, a gente tentar também evitar esses termos, né, que naturalmente são termos que spammers usam, né, promoção, desconto imperdível, última chance, esses gatilhos de urgência, né, o WhatsApp costuma ficar de olho também. Então, a gente tem algumas alternativas que a gente pode substituir, né, novidades que possam te interessar, te aviso por aqui, chegaram coisas novas, enfim. Mas nesse sentido. E aí, gente, caminhando para o final mesmo agora, isso aí já é um ponto até que a gente pode discutir também depois nas nossas reuniões, Ledes, mas um negócio que eu queria já deixar de sugestão aqui para vocês. É muito importante, eu tenho marcas que estão fazendo esse trabalho de incentivar o cliente a salvar o número da loja. Não sei se é uma prática de vocês, mas isso ajuda demais a gente também reduzir chance de bloqueio. Porque, por exemplo, quando você mandar
Vamos supor que você vai mandar um pós-venda ali para esse cliente daqui 7 dias da compra. Ele vai lembrar de você, porque ele comprou com você. Mas vamos supor que você não conseguiu chegar nesse cliente no pós-venda. E aí ele sumiu de lá. E aí você vai mandar uma mensagem para ele em outra campanha daqui, sei lá, 6 meses. Talvez ele não lembre que ele comprou com você. E aí ele vai falar, cara, mas quem que é essa pessoa? Enfim, pode ser que ele bloqueie. Então, vamos tentar garantir, o que a gente chama aqui de opt-in, né? E basicamente falar assim, cliente, ó, na hora que você está fazendo ali o cadastro da compra dele, cliente, ó, esse é meu número aqui, salva esse número aqui, que você vai ter o número oficial da loja, né, para a gente, quando a gente entrar em contato, você vai saber que é a gente mesmo, a gente vai te mandar condições especiais, né, tem lojas, por exemplo, que estão fazendo um QR Code ali, deixando para o cliente para ele escanear e já salvar o contato, deixando um mimo ali, um brinde, então são opções ali que pode ser interessante para a gente garantir que o cliente salve o número. Quando ele salva esse número, gente, é um caminho, assim, 50% do caminho. Que aí já não vai aparecer o bloquear ali para ele, né? Quando a gente mandar a primeira mensagem, ele já vai lembrar quem que você é. Então, assim, parando para pensar, parece que é um negócio muito difícil de acontecer. Pode ser que, né, vários clientes não salvem, isso é natural, né? O cliente está com pressa, enfim. Mas cabe a gente tentar incentivar isso, porque vai nos ajudar posteriormente também em relação a essas diretrizes da meta. Então, vai ajudar vocês no final das contas também. Então, é bem mais tranquilo também para a gente entrar em contato com esse cliente. Então, para finalizar, é mais assim, a gente tentar fazer um checklist muito rápido ali antes de enviar essa mensagem. Primeira coisa, os clientes já interagiu antes, ele já respondeu campanhas recentes, o texto é diferente dos últimos envios, isso é muito importante. Será que você não está mandando mensagem com muita frequência? Está utilizando muito palavra promocional? Será que faz sentido essa campanha para esse cliente agora, né, de acordo com as informações que eu tenho dele aqui? Então, se uma dessas respostas for não, é melhor não enviar, tá? Então, vamos fazer esse exercício ali, cada vez mais estratégico com a agenda, que vocês viram ali, que tem resultado, Loja 12 está aí para provar, quase 50% do faturamento foi, né, através do dito agenda, então isso é muita coisa, vocês sabem disso, né? Então, vamos incentivar cada vez mais esse olhar mais estratégico para a ferramenta. E aí, pessoal, vou deixar alguns links aqui com vocês, tá? Vários artigos que falam um pouco mais sobre essa questão de banimento, política de privacidade do WhatsApp, vale a pena vocês darem uma olhada, porque é uma ferramenta de trabalho para vocês, né? Então, vale a pena vocês se aprofundarem aí o máximo possível, e a gente está 100% aqui para apoiar vocês também. E é isso, pessoal. 2 minutos aí que eu passei, peço perdão aí, vou melhorar da próxima, mas acho que eu consegui falar tudo. Quiserem aí usar uns 5 minutinhos para perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Obrigada, Deza, por tudo. Imagina. Obrigado, pessoal, pela presença de todo mundo. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade, gente. Estamos aqui. Ou se não, só agradecer mesmo, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Foi muito bom. Foi bom, Ana Paula. Muito bom, obrigado. Tem uma mãozinha ali do Luiz, quer falar? Boa noite. Vira sua palminha. Boa noite, senhorita Pereira. Então tá bom, gente. É isso, né? Vou compartilhar a gravação com vocês também, o material. Beijo para vocês, boa noite, até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.
Acabou? Acabou. Se você quiser consultar lá na NSC para ver se ela está utilizada, porque, sinceramente, não entendi o que aconteceu com essas notas.